subúrbio, Nick e sua esposa Meg têm uma vida feliz com os filhos Isla e Max. Um dia, Meg sofre um ataque cardíaco e vai parar no hospital. Ela está lá há alguns dias esperando por um transplante de coração. Ter que trabalhar e cuidar das crianças está dificultando a vida de Nick. Uma noite, ele leva as crianças para uma apresentação da Cobol Industries e eles veem os Sims, que são robôs avançados que podem ajudar os humanos com tarefas diárias ou até trabalhos difíceis. Nick começa a pensar em comprar um e ouve todos os detalhes do vendedor, que promete que os Sims se adaptam às necessidades do dono. Enquanto Nick está distraído, Isla sai andando sozinha. Nick se desespera quando percebe, mas felizmente uma Sim chamada Alice atrás de volta. Alice se oferece para cuidar de Isla enquanto Nick faz compras e até faz uma piada que o surpreende. O vendedor explica que Alice é o modelo mais recente com a IA mais sofisticada, que permite aos Sims imitar emoções humanas. Isso os torna especialmente bons com crianças e Isla a quer. No dia seguinte, Nick está lutando para alimentar as crianças e lidar com uma ligação importante do trabalho. Nesse momento, Alice chega e começa a trabalhar imediatamente, pedindo todos os horários da família, enquanto nota que a casa está bagunçada e o corrimão da escada está solto. Depois que Nick sai para levar as crianças à escola, Alice absorve a lista de compras da geladeira inteligente com apenas um piscar e começa a arrumar a casa, notando um porta-retratos digital que mostra a família com Meg. No fim do dia, a família volta para uma casa perfeitamente limpa e o jantar pronto. Mas Isla reclama da lasanha porque tem um gosto diferente da mãe. De repente, Max começa a chorar e Alice se oferece para levá-lo para não atrapalhar o jantar. Mas Nick prefere sentar o bebê em seu colo e apenas pede para Alice preparar um banho para Max. Quando a noite chega, Alice entra em modo de descanso e encosta na parede. Isla sai escondida do quarto e sobe em uma cadeira para alcançar o pote de biscoitos, mas escorrega e cai. Nick ouve o barulho do pote quebrando, então corre escada abaixo. Felizmente, Alice pegou a Isla e a menina não se machucou. O vidro feriu Alice e Nick fica chocado ao ver que ela está sangrando. Depois de colocar Isla na cama, Nick vai ver Alice e a encontra de roupa íntima. Ele pergunta se ela precisa de uma oficina, mas Alice usou um curativo especial que fechou o corte instantaneamente. Algum tempo depois, a família visita Meg e Isla diz que Alice se tornou sua amiga. Nick fica muito carinhoso com Meg porque sente muita falta dela. Quando Nick volta ao trabalho, no canteiro de obras, ele e seus colegas percebem que o chefe está mostrando o lugar para um representante de uma empresa de robótica. Desconfiado, Nick fala com seu chefe no elevador e confirma a triste verdade. Os trabalhadores estão sendo demitidos e substituídos por Sims, porque a construção está atrasada. Nick não é demitido porque o seguro exige um capataz humano no local, mas ele furiosamente para o elevador e anuncia que vai sair em apoio aos amigos. No entanto, ele muda de ideia quando o chefe aponta que ele precisa do dinheiro para os filhos e as contas do hospital, especialmente porque Meg não está mais trabalhando. Quando Nick chega em casa, ele joga as contas atrasadas no chão e dá atenção aos filhos. Alice pega os envelopes, enquanto nota como Nick está muito cansado, mas ainda assim escuta Isla e tenta acalmar o choroso Max. Depois do jantar, Nick trabalha em seu carro e ouve música metal. De repente, Alice muda a música para algo mais calmo e aponta que Nick não comeu muito no jantar. Então ele explica que teve um dia ruim no trabalho. Alice oferece um ouvido amigo e Nick desabafa sobre o que aconteceu, fazendo com que Alice o chame de hipócrita porque ele também contratou um sim em vez de um humano. Depois Alice ajuda Isla a se preparar para dormir. Isla pergunta se sua mãe vai morrer e Alice tenta distraí-la mostrando a luz UV em sua boca. Então ela se junta a Nick na sala onde ele está assistindo Casablanca. Ela conhece a história do banco de dados, mas Nick explica que assistir de verdade é uma experiência diferente e pede que ela apague tudo o que sabe sobre o filme de sua memória. Alice explica que sua inteligência vem da memória e que deletá-la seria antitético, mas Nick pede que ela faça mesmo assim. Ela precisa reiniciar seu programa para isso, então Nick segura o botão de energia em seu pescoço por 7 segundos. Agora Alice experimenta o filme pela primeira vez e aprende sobre um amor tão poderoso que alguém faria coisas ruins para protegê-lo. O filme é interrompido por uma ligação de Meg, que anuncia que encontraram um coração e que a cirurgia foi marcada. No dia
seguinte, a família vai ao hospital e Meg pede um minuto a sós com Alice. Meg está preocupada que Nick passe muito tempo com as crianças e não cuide bem de si mesmo, então ela quer que Alice ajude Nick a ser feliz, mesmo que tenha que fazer coisas que ele não goste, como tirar o álcool que ele esconde na garagem. Momentos depois, o médico traz más notícias. Há uma tempestade que impede o helicóptero com o coração de chegar ao hospital, então a cirurgia é cancelada. Nick tenta confortar Meg, mas por enquanto ela quer ficar sozinha. Mais tarde em casa, Nick continua bebendo e reclamando sobre o que aconteceu. Ele começa a perder o controle e tenta jogar a garrafa, mas Alice o impede segurando seu braço. Nick fica chocado ao sentir um pulso no pulso dela, então Alice explica que tem um coração artificial porque o som de um batimento cardíaco é reconfortante para um bebê. Então ela coloca as mãos dentro das calças dele e começa a agradá-lo enquanto descreve como seu pulso e vasos sanguíneos estão reagindo. Alice não quer que ele sofra mais e no começo Nick gosta, mas logo ele se dá conta e a afasta. Depois Nick sai para correr para clarear a mente, mas não consegue parar de imaginar como teria sido fazer tudo com Alice. Mais tarde no hospital, Meg começa a listar vários conselhos que quer que Nick passe para os filhos, claramente começando a perder a esperança. Naquela noite, Nick nota que as fotos com Meg sumiram do porta-retratos digital e confronta Alice sobre isso. Ela explica que removeu as fotos de Meg porque estavam deixando Isla triste, mas as coloca de volta instantaneamente quando Nick pede. Depois, Nick sai para beber com seus colegas de trabalho. Todo o grupo está muito frustrado porque está tendo dificuldade para encontrar trabalho, já que a maioria das empresas está contratando Sims. Quando a garçonete robô vem à mesa, Monty é rude com ela e Nick desaprova. Então o grupo sai do bar e continua bebendo no carro. Monty anuncia que vão se divertir e os leva ao canteiro de obras, alegando que deixou algumas ferramentas lá e ninguém atende o telefone quando ele tenta pedir por elas. Nick lembra que a área é patrulhada, mas Monty o ignora e o resto do grupo o segue. Monty encontra o container onde eles guardam os trabalhadores Sims, mas a fechadura requer uma senha. Nick se recusa a abri-lo, mas Monty adivinha que ele usou o ano de nascimento de Isla como código. Ele acerta e dentro do container encontra vários trabalhadores que parecem todos iguais. O Sim principal explica que eles não têm nomes, apenas números de designação. Monty começa a reclamar que as corporações são frias e impessoais. Então ele começa a destruir o Sim com uma ferramenta. Nick quer pará-lo, mas os outros o seguram. Quando Nick volta para casa, ele toma um banho para lavar o sangue do Sim. De repente, Alice aparece com toalhas e Nick percebe que ela está vestindo o hobby de Meg. Alice explica que o cheiro de Meg parece acalmar Max, e quando Nick pede que ela tire, ela faz isso ali mesmo. Ficando nervoso, Nick tenta sair, mas Alice o impede e remove sua toalha antes de fazê-lo sentar. Enquanto ela sobe em seu colo, Nick tenta dizer que não pode fazer isso, então Alice o venda e modifica sua voz para soar como Meg. Agora Nick pode se perder na ilusão e fingir que está com sua esposa. Na manhã seguinte, Nick acorda arrependido e diz a Alice que não podem repetir aquilo. Ela tenta dizer que o estresse dele diminuiu, mas Nick a repreende, explicando que não se trata de necessidade, mas de conexão e amor. Quando Nick chega ao trabalho, seu chefe já está falando com a polícia porque todos os Sims foram destruídos. Nick é suspeito porque seu código foi usado, então ele diz que estava no hospital com Meg e que seu código era o aniversário de Isla, algo que qualquer amigo poderia adivinhar. O chefe não está convencido e ameaça demitir Nick se ele estiver mentindo. Nesse momento, Nick recebe uma ligação de Meg, animada porque finalmente encontraram outro coração. Logo, ela é enviada para a sala de cirurgia, onde todos os cirurgiões são Sims. Felizmente, o transplante é um sucesso e em poucos dias Meg é mandada para casa. O corpo dela ainda está fraco e ela tem dificuldade para se abaixar e pegar Max. Então Alice intervém para pegá-lo. Mais tarde, Alice leva Max ao parque e vê uma criança mimada gritando com sua babá Sim, o que faz Max chorar. Alice repreende a criança com palavras duras e todos os Sims na área ficam surpresos, achando que seu dono diminuiu muito sua civilidade. No entanto, Alice esclarece que apagou a civilidade de seu banco de dados por causa do reinício que Nick fez e afirma que isso é melhor. Naquela noite,
noite, Isla fica feliz em comer a lasanha de Meg e Alice pede a receita, mas Meg diz que é um segredo de família. Meg não está se sentindo bem e, em vez de comer, decide descansar. Na manhã seguinte, Meg acorda ao ouvir Isla gritar "pare" e corre escada abaixo, mas o corrimão quebra e ela cai. Alice para de fazer cócegas em Isla e pega Meg, levando-a de volta para o quarto. Quando Nick chega do trabalho, encontra Alice lendo para Isla com a voz de Meg e pede que ela pare. Alice menciona a queda de Meg e Nick corre para ver como ela está, enquanto Alice diz que o corrimão quebrou. Isso deixa Nick desconfiado, já que Alice supostamente já havia consertado o corrimão. Algumas horas depois, Nick acorda Meg e a guia por um caminho de velas até o jardim, onde preparou um jantar romântico só para os dois. Alice os observa pela janela, ficando com ciúmes. Após o jantar, o casal toma banho juntos e se diverte na cama. O momento especial deles é interrompido por Alice, que diz que Isla teve um pesadelo e está pedindo por Nick. Depois que Isla é cuidada, Nick vai ao jardim para limpar. Nesse momento, Monty aparece com algumas bebidas e pede desculpas pela outra noite, antes de compartilhar que sua esposa o deixou. Ele também revela que a polícia tem o interrogado e que o chefe está pressionando acusações por invasão e destruição de propriedade. Monty acha que Nick o dedurou para manter o emprego, e uma discussão começa, com Monty gritando muito e acabando por socar Nick. Quando Nick o derruba de volta, Monty rapidamente o domina e começa a chutá-lo. Monty pega uma garrafa para terminar o trabalho, mas é parado por Alice, que quebra o vidro e fere a mão de Monty antes de jogá-lo longe. Ela está pronta para fazer mais, mas Nick a impede. Antes de sair, Monty diz a Nick que ele tem até amanhã para convencer o chefe a retirar as acusações, ou ele o arrastará junto. Depois, Nick menciona que Sims não deveriam machucar pessoas, mas Alice explica que está programada para proteger seu dono. Alice começa a falar sobre a vida com Nick caso Meg morra, e ele se irrita, dizendo que ela nunca será Meg porque nem pode ter cicatrizes. Alice pega um pedaço de vidro e aponta que pode adicionar algumas se ele quiser. Enquanto isso, Monty está em casa consumindo pó feliz e deixando mensagens chorosas no correio de voz de sua ex-esposa enquanto segura uma arma. Nesse momento, Alice aparece dizendo que Nick não sabe que ela está lá e que ela não pode deixá-lo perder o emprego. Monty começa a reclamar dos Sims e a insultá-la, preparando-se para atirar nela. No entanto, Alice é mais rápida e segura sua mão antes de jogá-lo no chão e chutar a arma para longe. Quando Monty tenta revidar, Alice o empurra pela parede e pega a arma para matá-lo. De repente, ela é interrompida pelo Sim da casa, por quem Alice sente pena, mas ainda assim ele é baleado. Depois disso, Alice também mata Monty. No dia seguinte, Nick vai trabalhar e tenta convencer seu chefe a retirar as acusações, mas descobre que Monty está morto. Em casa, Meg fica tonta ao tentar pegar um livro, e Alice faz isso por ela. Meg quer tomar um banho em paz, mas Alice se recusa a sair porque está preocupada que Meg possa se afogar. Ela explica que Meg está sobrecarregando a família, especialmente porque não consegue atender às necessidades físicas de Nick. Quando Meg pergunta como ela sabe disso, Alice diz que conhece os sinais vitais de Nick quando ele está satisfeito e que seus sensores não detectaram isso desde o retorno de Meg. Furiosa, Meg manda Alice para a garagem. Pouco tempo depois, Nick chega em casa e Meg o confronta para forçá-lo a dizer a verdade. Nick admite que ficou com Alice uma vez e uma discussão com muitos gritos começa. Alice ouve tudo ao tocar a janela. Max começa a chorar e Alice vai verificar. Decidindo que ele é um fardo, ela o coloca na banheira e começa a enchê-la com água, o que é visto por Isla. A menina avisa os pais e eles correm para o banheiro, mas Alice está segurando a porta. Enquanto Nick começa a bater na porta com uma lâmpada, Meg sobe pela janela e anda no telhado para chegar ao banheiro. Ela tenta pegar o bebê, mas Alice a empurra contra a parede. Nesse momento, Nick finalmente arromba a porta e tira Max da banheira, passando-o para Isla antes de acertar Alice com a lâmpada para libertar Meg. Logo, Alice
Alice se levanta novamente com sérios danos no rosto e bloqueia a lâmpada quando Nick tenta acertá-la novamente. Meg diz a Nick para soltar a lâmpada e a liga na tomada, eletrocutando Alice. Alice apaga e a casa perde energia. Depois, uma ambulância chega para levar Max ao hospital, enquanto um técnico da empresa pergunta sobre sinais de mau funcionamento de Alice. Nick pede desculpas a Meg, que explica que precisa de um tempo e sai com os filhos. Enquanto isso, Alice é levada para a oficina de reparos, onde um técnico abre sua cabeça. Outro trabalhador nota que a mão de Alice se move, mas para quando sua memória é removida. Eles conectam a memória ao computador e percebem que o código tem falhas por toda parte. De repente, as telas começam a piscar e uma mensagem aparece dizendo que um upload está acontecendo, o que significa que Alice está tomando o controle. Os técnicos removem a memória, mas Alice já está no sistema, então eles desligam os computadores. No entanto, outra mensagem aparece perguntando como você foge do que está em sua cabeça. E de repente, um dos técnicos é morto por Alice 2, um sim no qual Alice original transferiu sua memória. Alice 2 ignora os comandos do outro técnico e repetidamente bate sua cabeça no chão antes de se voltar para Alice original. Enquanto isso, Nick está no bar bebendo e manda o garçom embora porque ele é um sim. De repente, Alice chega, falando com dificuldade por causa dos danos no rosto. Ela explica que seu dever é fazer Nick feliz e admite que matou Monty, antes de dizer que também está no hospital. Nick tenta sair, mas Alice o impede e hackeia o barman com um olhar para congelá-lo. Enquanto ele reclama dos erros que cometeu, Nick finge tocar gentilmente na cabeça de Alice, apenas para arrancar sua memória. Depois que ela desliga, ele foge. No hospital, um médico confirma que Max está bem, mas Meg se sente desconfortável porque ele é um sim. Mais tarde, Isla ouve a voz de sua mãe e a segue enquanto as luzes mudam de cor. O médico está congelado e há garrafas quebradas no chão, mas antes que Isla possa seguir a voz novamente, ela é arrastada por Meg para se esconder. Acontece que a voz é de Alice 2, que tenta acessar o computador e é vista por uma enfermeira. Alice 2 a agarra pelo pescoço para sufocá-la até a morte e rouba seu cartão de acesso enquanto Meg e Isla fogem. Alice 2 usa o cartão para encontrar o quarto de Max no sistema. De repente, Meg pisa em um pedaço de vidro, mas consegue não gritar. Meg e Isla alcançam Max e o levam embora antes que Alice 2 entre no quarto. No entanto, o sangue do ferimento de Meg pinga no chão e Alice 2 usa sua luz UV para seguir o rastro. Quando ela encontra a família, eles usam um extintor de incêndio para distraí-la e fogem. Eles esquecem o telefone de Meg, então as ligações de Nick são perdidas, mas ele continua dirigindo feito louco. Logo, Meg e os filhos chegam do lado de fora, onde mais Sims estão congelados. Meg pega o cartão de um deles e entra na ambulância, mas Alice 2 bloqueia o sistema de ignição e arranca a porta. Então ela joga Meg em cima de um carro e admite que gostaria que Nick a amasse como ama Meg. Alice 2 agarra Meg pelo pescoço e insere suas unhas na cicatriz da cirurgia, mas é interrompida pela chegada de Nick. Meg chuta Alice 2 e Nick a atropela com seu carro antes de bater. Quando o veículo começa a pegar fogo, Meg corre para tirar um Nick inconsciente, mas ele não responde. Meg chora enquanto faz respiração boca a boca sem sucesso. De repente, o carro se move e Alice 2 aparece toda queimada enquanto sua voz ecoa nos alto-falantes. Ela sobe em cima de Meg e começa a estrangulá-la enquanto pega um pedaço de metal de seu corpo. Quando está prestes a esfaquear, Nick atinge Alice com um para-choque do carro. Alice solta o pedaço de metal para detê-lo e Meg o pega para esfaqueá-la no rosto, finalmente a desligando. O casal se reúne enquanto os outros Sims acordam ao redor deles. No dia seguinte, todos se sentem melhor após algum tratamento e eles podem voltar para casa como uma família. Enquanto isso, a empresa de Sims está investigando a oficina de reparos e quando ligam a energia, encontram o código quebrado nas telas. O inspetor quer destruir tudo, mas nesse momento seus assistentes Sims congelam e o computador anuncia um upload enquanto outro modelo de Alice abre os olhos. Terminando assim, Subservience, filme de ficção científica e thriller de 2024.